Enquanto você não romper por dentro, nada muda por fora. Muitas vezes você está querendo viver milagres externos quando ainda não fez o papel de casa, quando ainda não fez o dever de casa e não mudou o interno. E é isso que muitas vezes está te travando e te impedindo de viver os milagres que Deus já determinou para a sua vida. Então, é sobre isso que a gente quer conversar no vídeo de hoje, no bate-papo de hoje. E tenho certeza que de alguma forma vai ser muito edificante para nós, ok? Então fica comigo até o final desse vídeo porque certamente vai fazer sentido para você e quem sabe, né, te colocar na rota da vitória, na rota da resposta de Deus que você tanto tem buscado e precisa obter. Vamos juntos? Então vamos lá, pessoal. Paulinho tá falando aqui, chegando para mais um bate-papo aqui no nosso canal. E hoje eu tô de uma maneira bem acomodada, né? Tô em casa hoje, não tô no meu estúdio móvel, que é o carro, onde eu sempre gravo. Mas independente de eu estar lá, estar aqui, o conteúdo sempre é poderoso, sempre é edificante. E a nossa expectativa aqui para esse vídeo é que não seja diferente, né? Pelo contrário, seja tão abençoador para a sua vida quanto os demais vídeos, ok? Mas vamos lá. Por que muitas vezes as pessoas oram, as pessoas buscam, né? Como nós falamos, né? Pagam o preço, jejuam, sabe? Fazem campanhas, sobem montes, descem vales, buscando a Deus, né? Por mudança, por transformação, para viver uma mudança nas suas vidas, para viver uma resposta, né? Milagres, muitas vezes financeiros, resultados em suas vidas, né? Que elas julgam que fará diferença na sua história, na história da sua família, da sua casa, né? Mas essa resposta não vem. Por que muitas vezes as pessoas clamam a Deus e o Senhor não responde como as pessoas gostariam que Ele respondesse, né? Porque você vai ver que muitas vezes a gente ora a Deus, a gente busca respostas de Deus, procurando, esperando, né, receber dele, sabe, algo pronto, né? É como se a gente, né, orássemos por um milagre financeiro. Senhor, muda a minha vida financeira, muda a minha situação financeira. E a gente esperasse que Deus viesse com um pacote de dinheiro e desse pra gente, né? Para de fato mudar as nossas vidas, mas a gente sabe que não é assim que acontece. O que acontece é que quando a gente ora, e deixa eu pontuar aqui para vocês, todas as orações que nós fazemos, o Senhor as ouve. O Senhor as ouve e as responde, independente, né, de que a resposta não seja, muitas vezes, a resposta que nós gostaríamos de obter ou da forma, da maneira como gostaríamos de obter, mas que o Senhor sempre responde e responde. Até mesmo porque às vezes até um silêncio de Deus é uma resposta, né? Então quando nós oramos a Deus, Ele pode dizer sim, Ele pode dizer não, Ele pode se calar, ficar em silêncio. Mas de qualquer forma, até o silêncio de Deus fala. Entende, pessoal? Mas, voltando ao nosso tema aqui, por que então muitas vezes, né, Deus não nos responde ou Deus não nos abençoa como nós gostaríamos, como nós acreditamos que deveria ser a resposta de Deus para nós, né? Por que não? Porque eu entendo, pessoal, que muitas vezes, por mais que a gente ore, por mais que a gente peça, a verdade é que nós não estamos preparados para receber tal bênção de Deus. Quando eu falo isso aqui com vocês, né, eu estava estudando aqui um pouco antes, a respeito da história do povo de Israel. Vocês vão ver que o povo de Israel saiu da terra do Egito, Deus direcionou eles, né, para a terra prometida, né, que era a bênção deles, que era a promessa, a terra da liberdade deles, uma terra que estava pronta para eles, manava leite e mel. E quando a Bíblia fala, né, que a terra manava leite e mel, é no sentido de que havia fartura, de que havia produção, de que estava tudo pronto. O papel deles ali agora era só desfrutar da terra, desfrutar. A Bíblia diz que um cacho de uva era 2 homens tinham que carregar. Imagina o tamanho de cada uva, né?
Eu acho que tinha que cortar na faca, assim, 4, 5, 6 pedaços, uma uva ali para comer, né? Então tudo isso era o que Deus já tinha preparado para aquele povo. Mas por que que em torno de 2,5 milhões de pessoas que saíram do Egito, por que essas pessoas não tomaram posse da bênção? Por que essas pessoas não adentraram a terra que havia sido prometida para elas e que de fato era para elas? Sabe por quê? Porque a coisa mais difícil, pessoal, não foi Deus tirar o povo do Egito, mas foi tirar o Egito do povo. Não foi tirar o corpo, né, do povo do Egito, mas foi tirar o Egito da mentalidade do povo. Entende? E quando a gente fala de uma mentalidade egípcia no povo hebreu, é uma mentalidade de escravidão, né, de escassez, sabe? De miséria mesmo. Então, assim, Deus havia trabalhado, enviou Moisés, aquela coisa toda, para tirar o povo de lá, e de fato tirou. E o deserto foi o meio, né? O deserto que foi aonde o povo atravessou, sabe? Foi o meio pelo qual Deus usou para lapidar o povo, para tirar, sabe, toda a mentalidade escassa do passado da vida daquele povo. E aí, não sei se vocês sabem, né, em torno de 2,5 milhões de pessoas aproximadamente, tá? Que saíram de lá, mas somente 2 pessoas, né? De quem saiu, somente 2 entraram. O resto foi tudo que foi nascendo no meio do deserto, né? Por que a gente se pergunta, né? Por quê? A resposta está nisso, pessoal. A resposta está em que, de fato, a maioria daquelas pessoas, né, que saíram do Egito, elas estavam contaminadas por uma mentalidade egípcia, que era uma mentalidade de servidão, de escassez, de escravidão, né? Escravizão, acho que essa é a palavra, me falha a memória aqui agora, né? Escravidão, na verdade, lembrei, de escravidão, né? Então, assim, vocês vão ver que quando eu e você ainda trazemos conosco, sabe, uma mentalidade de escassez, de pobreza, de limitação, sentimentos, sabe, né, apego ao passado, nós não conseguimos acessar o nosso futuro. Nós não conseguimos romper com o passado para a gente tomar posse daquilo que Deus tem para nós. E eu confesso para vocês que por muitas vezes, tá? Por muitas vezes isso aconteceu comigo e eu, quando estava próximo, né? Poxa, alcançar uma bênção ou até mesmo receber ali um dinheiro, sabe? Pô, ficava empolgadinho com aquele negócio, daqui a pouco acontecia alguma coisa que quebrava alguma coisa, quebrava um carro, quebrava algo dentro de casa, eu precisava agora, poxa, daquele dinheiro, ter que gastar aquele dinheiro para me consertar tal situação e ficava quebrado de novo. Né? Por muitas vezes isso aconteceu comigo. Já aconteceu com você também alguma situação parecida com essa? Se inscreve aqui, ó. Aconteceu muito isso comigo. Ou já aconteceu comigo, né? E eu lembro que por muitas vezes isso aconteceu, sabe, na minha jornada. Mas de toda vez que eu tá, né, parafraseando ali com a história do povo de judeu, né, o povo de Israel, né? Toda vez que eu tava ali, ó, enxergando já a terra prometida, pronto para me entrar, aconteceu alguma coisa para me voltar para o Egito, para a situação de dificuldade, de escassez e limitação, né? Então, assim, por muitas vezes isso aconteceu comigo. E aí eu sempre me questionando, me perguntando, Senhor, por que que eu não consigo romper? Por que que eu não consigo avançar? Por que que eu não consigo prosperar? Né? E a resposta de Deus para mim sempre foi essa: não olha para fora, olha para dentro. Porque o problema nunca vai estar do lado de fora, gente. O problema que muitas vezes nos limita de tomarmos posse da nossa vitória nunca está do lado de fora. Não é o governo, não é a economia, não é crise econômica, financeira. Mas, pô, Paulo, você está ignorando. Agora, 2019 para 2020, nós tivemos uma situação, né,
no mundo, que vocês sabem qual foi, né? A Pan e Mia, né? O Pan e Mia, né? Vocês sabem. Muita gente perdeu o emprego. Ok, eu não tô desconsiderando essas situações. Eu estou falando que apesar dessas coisas acontecerem do lado de fora, nada pode nos desestruturar ou nos abalar por dentro. Nada pode mudar quem nós somos em essência, pessoal. Entende? Se você é uma pessoa determinada, definida quanto a quem você é e o que você é capaz, acabou. Nada do que aconteça ou acontece do lado de fora vai mudar, interferir quem você é por dentro, tá entendendo? Né? E aí eu tenho uma frase que diz o seguinte, que quem não sabe quem é, não sabe o que pode, tá entendendo? Quem não sabe quem é, não sabe o que pode. Então, muitas vezes, né, a gente sofre muito, de fato, né, os baques da vida, circunstâncias externas, impactos externos, porque nós não sabemos quem nós somos por dentro, internamente. Né? E essa palavra aqui de hoje, ela está muito ligada a isso, pessoal. Porque você e eu, nós só vamos romper aqui no âmbito externo da vida quando nós nos definirmos aqui dentro, internos. Entende? No nosso interno. Então, por que eu e você muitas vezes ainda não rompemos por fora? Porque nós também não rompemos por dentro. Porque no dia em que eu e você rompermos aqui dentro, nas nossas mentalidades, sabe? No nosso emocional, na nossa, de fato, mentalidade, acabou, filhão, acabou, filhona, ninguém mais nos segura. Entende? Por quê? Porque a partir do momento que a gente descobre quem nós somos, a gente descobre de fato o que nós podemos. Entende? E nisso está todo o jogo das nossas vidas. Eu falei isso esses dias agora com um discípulo meu, né? Falei com ele, meu irmão, quando você mudar aqui dentro, acabou, muda tudo lá de fora. Né? Poxa, faltou dinheiro, perdi dinheiro. Você vai fazer dinheiro, porque dinheiro não se ganha, se faz. Né? Porque, cara, tô com saúde, tô com shape, não tá legal, tal, meu irmão. Se você resolveu aqui dentro, você vai resolver aqui na sua saúde, no seu shape também. Tá entendendo? Então, tudo parte de dentro para fora. Por isso que esse é o nome do nosso canal, né? De dentro para fora, porque as maiores e melhores mudanças que nós vamos viver ainda nas nossas vidas, elas não se darão de fora para dentro, mas de dentro para fora. Não, Paulinho, mas, poxa, cara, se eu tivesse agora uma bolada aqui de dinheiro, ia resolver a minha vida. Resolveria nada. Quantas pessoas você conhece, você já ouviu falar aí, quantos ganhadores de BBB, Big Brother, né? De Mega Sena aí, que ganharam fortuna, e jogadores de futebol. Dá um Google aí para você ver. Quantos jogadores de futebol ganharam dinheiro, estavam ricos e hoje estão quebrados. Muitos vivendo de ajudas, sabe, de amigos. Então, de repente, a sua condição aí, financeira, de vida é até melhor do que de alguma dessas pessoas. Entende? Então, não é o dinheiro que vai resolver tudo. O dinheiro vai resolver por fora, as coisas por fora, se você já tiver resolvido e preparado aqui do lado de dentro. Tá entendendo? Então, que você possa se atentar para isso. Deus quer te abençoar. Deus quer te levar a esse lugar de destino, esse lugar de propósito, de deleite para você, mas para que você entre lá, o passado, o Egito tem que ficar para trás. Para que você acesse o seu futuro, você precisa abrir mão do seu passado. E aí tem uma frase que eu gosto muito, né, que eu encunhei essa frase, comento muito dela, falo muito dela em algumas palestras, pregações, mentorias, né, que a gente dá, que é o seguinte, que quem vive de passado menospreza o seu presente e não acessa o seu futuro, e não se aposta, não constrói o seu futuro. Por quê? Porque está preso ao passado, consecutivamente não está valorizando o seu presente, que é onde a vida acontece, e se você não fizer hoje, você não vai desfrutar amanhã. A verdade é essa. Né? Então a vontade de Deus para nós hoje aqui é exatamente essa. Eu vim aqui nesse vídeo para falar isso com você. Se você chegou até aqui, nós temos aqui 14 minutos de vídeo. Se você chegou até aqui, parabéns para você. Você é um guerreiro, você é uma guerreira que de fato está mostrando que quer mudança na sua vida.
Porque a maioria, de repente, já saiu já, né? Achando que, não, poxa, não foi isso aqui que eu queria ouvir e tal, e tá tudo certo. Cada um tem a vida que merece. Mas se você chegou até aqui, essa é a direção de Deus para você. Eu não sei o que aconteceu no seu passado, eu não sei o que é que você está fazendo no seu presente. Eu sei que de repente você deseja, né, desfrutar de um futuro de paz e de alegria, mas se você não valorizar o seu presente e de uma vez por todas virar a página, abrir mão do seu passado, isso não vai acontecer. Esse é o direcionamento de Deus para você. Você quer ter um futuro de paz, de vitória, feliz, glorioso? É hoje, é aqui e agora. Esqueça do que passou, esqueça do que ficou para trás, entendeu? Começa a valorizar o seu presente, começa a mudar o que você precisa mudar hoje, né? E essa mudança parte de dentro para fora, é a sua mentalidade. Paulinho, como que eu vou mudar minha mentalidade? Novos livros, novos vídeos, novos ambientes, novas pessoas que você vai se relacionar, pessoas que já estão lá onde você deseja chegar, entendeu? Aí você vai obtendo novas experiências, com novas experiências vai vir novas crenças, né, naquilo que você é capaz de fazer, e novas crenças, novos resultados, novas atitudes, novos resultados. É simples assim, entende? Mas isso aí é uma fórmula pronta, né? Fórmula de coach. Não, isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Os coaches simplesmente se apossaram disso, né? Por quê? Porque de repente você que conhece a palavra não fez, não praticou, eles vieram ensinar de alguma outra forma. E hoje tem muita gente fazendo e obtendo resultado. Então, esse é o conteúdo do nosso bate-papo aqui. Eu quero ver você mudar. Eu quero ver você avançar. Então, para a gente caminhar para o encerramento aqui, né, do nosso bate-papo, Deus ele quer te abençoar. Deus ele quer transformar a sua vida. Mas antes de mudar o externo, ele deseja mudar o interno. Antes de mudar o mundo lá fora, do lado de fora, Deus deseja e Deus precisa mudar o seu mundo interno. Por quê? Porque o externo é apenas o reflexo do interno. Antes de mudar a sua vida por fora, Deus quer mudar você por dentro, Deus quer mudar o seu espírito. A vida, ela acontece no espiritual, ok? E o natural aqui é apenas o reflexo do espiritual. Amém, pessoal? Você recebe essa palavra de Deus para a sua vida hoje? Você recebe essa palavra, esse direcionamento do Senhor, né, para abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família hoje? Se sim, digita aqui embaixo assim, ó, eu recebo, eu creio. Eu recebo, eu creio. Ok? Fazendo isso, você ajuda a gente a engajar, né, o vídeo e que ele alcance mais pessoas, né? E antes de terminar aqui, eu quero te fazer um último pedido. Que você possa compartilhar. Compartilhe esse vídeo aqui com aquela pessoa, né, com os 3 amigos pelo menos aí, que você sabe que precisa ouvir essa palavra também, que tem um desejo, um anseio de romper na vida, mas às vezes ainda se sente travado, né? Então, você pode ser um canal de bênção, né, da parte de Deus para abençoar a vida deles, tá bom? Então, conto com você. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like aqui, o seu gostei, o seu comentário, pois isso também nos motiva a continuar, né, na pegada por aqui, tá bom? E faço votos então de paz e prosperidade sobre a sua casa, sua vida, sua família, e nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Deus te abençoe, tchau, tchau.